o discípulo e o batismo nas águas. Né? O texto bíblico, né, já aqui, já dá para a gente ver alguma coisa, certo? Olha só, quem é que precisa ser batizado, né? A gente vai ver lá, eu vou falar mais na frente, mas olha só o que aconteceu aqui nesse versículo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, certo? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, certo? Esse fato aqui, talvez você repetitivo, né? Mas é bom para que fique mais compreensível. Esse fato aconteceu quando foi inaugurada a igreja com os apóstolos, após o batismo com o Espírito Santo. Deus usa Pedro, ali no dia de Pentecoste, ele começa a falar, Deus estava falando aos corações, tinha algumas nações ali, várias línguas de pessoas, começaram a falar em outras línguas e aquelas pessoas começaram a entender na sua própria língua. Mas não é aula sobre o batismo no Espírito Santo, não. Vocês vão entender com a irmã Chile na próxima aula. Então, eles ficaram tão maravilhados com aquela palavra que perguntaram: varões, o que é que a gente faz? Ele disse: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Né? O que era esse se arrependam, o processo, e sejam batizados em nome de Jesus? Esse nome de Jesus se diz que é por força, é por força de expressão. Tem igrejas que querem batizar apenas no nome de Jesus, porque em algumas situações os apóstolos batizam para que sejam batizados em nome de Jesus, certo? Aí, mas qual é o que vale? O nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vale o que Jesus disse: ide por todo o mundo e ensinai, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer aqui, de sorte que foram batizados, né, os que de bom grado, receberam o quê? O ensino do pastor, o ensino da igreja, né, ou massagear o ego, não. Os que receberam a sua palavra. Primeiro passo aqui, para ser batizado, é receber aquilo que a Bíblia ensina. E o que é que os apóstolos ensinaram pela palavra, que foram inspirados também por Deus. Certo? Então, é um primeiro. Irmãos, eu vou para aquela igreja porque não vou para aquela, porque aquela não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas aquilo, e se aquilo que aquela igreja esteja proibindo não seja a igreja, mas sim a palavra? Certo? E a igreja B está liberando, porém a Bíblia condena. Então você está colocando a sua alma em risco. Pois no caso, você continuar numa prática que não agrada a Deus e se conformar só porque aquele ensinamento se adequou ao seu pecado, à sua vã maneira de ser, no dia do juízo, no final de tudo, não vai reclamar de Deus, não. Vai procurar aquele que lhe ajudou a você errar. Certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que era para ser batizados que de bom grado receberam a sua palavra, com alegria. Muitas vezes a palavra, ela faz a gente renunciar a algo em nossa vida, muitas coisas, né, que a gente não quer, mas a palavra a gente renuncia por amor a Cristo. Amém? Então vamos lá. Só foi esse versículo da introdução. Vamos lá. Mas qual é a importância do batismo, né? É pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhecem a identificação do batizado com Cristo, certo? Com Cristo e com a igreja local. E com a comunhão nutritiva da igreja, você crescerá dia após dia. Olha só, é aquilo que eu digo. A gente não entrou na igreja para passar um tempo, certo? Quando você se batiza, você está dando um testemunho público para a sociedade, para o mundo, né? E para a igreja, que agora você foi batizado com Cristo, né? E você agora pertence à igreja. Por quê? Outrora,
Antes de se batizar, você era congregado. Vocês ainda não são membros do corpo de Cristo assim, de fato e verdade, pelo batismo, certo? Mas vocês são congregados. Após o batismo, vocês vão passar a ser membro do corpo de Cristo. Vai ser participante daquela igreja, você vai aprender na igreja, você vai crescer com a igreja, certo? Você vai se identificar com a igreja, certo? Olha só, vocês viram que vocês aprenderam também lá na aula de igreja sobre uma igreja física e a igreja espiritual. Então, nós estamos trabalhando em pessoas que ela está dentro da igreja física, ela entrou no hall de membros da igreja, mas ela não está na igreja espiritual, porque ela não leva uma vida fiel a Deus. Ela frequenta um grupo de apoio, certo? E a igreja de Cristo espiritual, ela está pronta 24 horas. Cabe a mim e a você a estar dentro da igreja, certo? Mas vamos voltar aqui para o batismo. E com a comunhão nutritiva da igreja, você crescerá dia após dia. Então, a gente precisa se batizar para ser membro da igreja e estar recebendo, né? É uma forma também que não está aqui, você também vai participar da Santa Ceia do Senhor, que agora você não pode, certo? Por quê? Porque você não se batizou, não foi confirmado o seu batismo. Olha onde vem os ensinamentos errados. Tem igrejas que você mal aceita Jesus, você já pode tomar a Santa Ceia, certo? Isso aí é um perigo. Isso é um perigo porque está lidando com coisa séria. Está lidando com coisa séria. Por exemplo, eu mesmo, quando eu me converti, comecei a visitar outras igrejas, eu já tinha um certo conhecimento. Não tinha um conhecimento evangélico assim, mas da palavra eu já tinha. E um culto que eu fui lá, no primeiro culto que eu fui, segundo de Santa Ceia, lá já queriam me oferecer a Santa Ceia. Se eu não tivesse o conhecimento, eu tinha tomado. Talvez não fundaria muito, né? Mas se eu levasse numa prática consecutiva, podia me prejudicar. Ou talvez não, porque eu tinha nascido de novo já, né? Mas tem pessoas, porque a Bíblia diz que quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor indignamente, ele come e bebe para sua própria condenação. O que é que comer indignamente? É você estar em pecado. Então tem pessoas que ela entra na igreja, mas ela não se arrepende, ela continua. Então ela continua com o pecado e vai participar do corpo de Cristo. Certo? Espiritualmente falando, é suicídio espiritual. Ok? Mas vamos lá. Gente, eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Qualquer coisa me pergunta, certo? Deixa para o final e a gente vai tirando as dúvidas. Próximo. O significado do batismo. Foi isso que eu mandei os meninos pesquisar. Significa mergulho ou submersão, certo? Pelo dicionário grego, mergulho de submersão. É a primeira ordenança de Cristo. Olha só. Através da qual o novo convertido passa a fazer parte da igreja local. Isso que eu já expliquei em um slide anterior. É a primeira ordenança de Cristo. Porque vocês aprenderam lá na aula de igreja que tem duas ordenanças. Quais foram? Quem lembra? Então vamos lá. Foi duas ordenanças que Jesus deu para a igreja dele. São duas ordenanças. A primeira é batismo, gente. Primeira ordenança de Cristo à igreja foi batismo. E a segunda é a Santa Ceia, certo? Isso é a ordem de Jesus para a igreja. Porque quando eu me batizo, eu me identifico com Cristo. E quando eu participo da ceia, eu anuncio a sua morte e a sua volta até que ele venha. Então, o batismo significa... Irmão, pode falar. E se na hora do batismo o pastor perguntar isso e a gente não lembrar, ele não batiza não, é? Não se preocupe não. Se preocupe não, que no final, vá guardando as perguntinhas, eu vou tirar essas dúvidas lá. Irmã, você não sabe da... Se eu der o meu testemunho aqui... Olha, deixa eu ficar quieto. Eu passei por tudo isso que vocês passam na mente aí, essa confusão, esse medo, essa apreensão.
Certo? Amém? Tem perguntas? Então depois. Vai anotando aí. Então, a primeira ordenança de Cristo é o batismo, a segunda é a Santa Ceia. Né? Qual o conceito de batismo? Conceito. Para que serve o batismo? Né? Qual o fundamento de batismo? O batismo ilustra a experiência da regeneração efetuada pelo Espírito Santo, certo? Pelo Espírito Santo, no pecador. Experiência esta que se relaciona com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse batismo, você vai só concluir aquilo que o Espírito Santo já fez na sua vida, certo? O primeiro passo, tanto que o batismo, ele não salva, certo? O batismo, ele não salva. O batismo é para quem é salvo, certo? Por quê? Se eu perguntar a vocês aqui, eu acho que eu vou continuar perguntando. Para que você quer se batizar? Porque os que são batizados serão salvos. E a gente vai se batizar e procurar se manter, né, dentro da ordenança de Deus e da palavra. Amém. Glória procurar a Deus. ser firme, né? Amém. Porque Tem mais a alguém? gente vai ter que se esforçar mais. Amém. Responsabilidade, né, irmã? Para mim, tem que ter mais batizar responsabilidade. seria se nascer de novo. Amém. Eu respondo já. Certo. É justamente isso que o irmão falou agora que eu queria ouvir. Certo? Mas foi o irmão Romário, não foi que falou? Foi, irmão. Amém, irmão. Ó, irmão, parabéns. Eu vou dizer que o senhor está errado, mas parabéns pela coragem, assim, de responder. Isso é bom. Por quê? Isso é importante responder dessa forma. Porque, na maioria das vezes, quando se pergunta no povão evangélico, por que você quer se batizar? Eu quero batizar para nascer de novo. Mas você viu que eu falei aqui que batismo ele não salva? Batismo é para quem é salvo. E você só é salvo se nascer de novo. Você entendeu? Ó, irmão, nós estamos aprendendo, viu? Foi bom o senhor falar nisso aí. Eu estava cutucando para a gente chegar nesse ponto aí. O batismo não é para a gente nascer de novo, irmãos. O batismo é porque a gente já nasceu de novo. Vocês entenderam? Então, pronto, nós estamos aprendendo. É isso aí. Quando a sua salvação... Porque se for para nascer de novo, Jesus disse o quê? Disse o quê para Nicodemos em João capítulo 3? Ele disse, quem não nascer de novo não pode fazer o quê? Quem sabe? Quem não nascer o reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus. Então, se eu nascer de novo no batismo, se eu morrer um dia antes, eu estou perdido. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Então, esse batismo, ele é só para confirmar aquilo que você já nasceu de novo. Você vai testificar, tanto que na água você está sepultando. Você está sepultando o velho homem e renascendo na nova criatura. Né? Já está morto. A sua velha criatura já nasceu quando você aceitou Jesus, certo? Essa questão do novo nascimento, a questão do novo nascimento, eu vou explicar mais para frente, né? Na conversão, certo? Então, irmão Romário, não fique triste não, viu? Porque eu corrigi, mas eu lhe agradeço pela resposta. Nada, certo? É bom sempre aprender. Amém. Mas é bom. Isso aí é bom porque quando você vê alguém falando assim, você pode ajudar também dessa forma assim. Porque é a Bíblia que diz. O batismo ilustra a experiência de regeneração. Me ensinaram assim. O batismo era isso, nascer de novo, entendeu? Lhe ensinaram assim, né? Não, porque vai passando. Mas quando você vai... Por isso que é bom conhecer da Bíblia, né? É isso aí. Mas... graças a Deus que você está aqui. Do que adianta nascer de novo e não obedecer, não fazer as coisas. Só, irmã, que quem nasce de novo.
quem nasce de novo é gerado no coração dele uma responsabilidade sincera, Exatamente. certo? Tanto que o crente verdadeiro, quando ele desvia, ele leva dentro dele uma tristeza. Que quando ele erra, ele tem vontade de voltar e não vai. Então tem pessoas que elas saem da igreja e não tem esse sentimento. Talvez ela nunca nasceu de novo, ela nunca provou da verdadeira salvação. Amém? Então se batizou só por impulso, né? Só por impulso ou ensinamentos errados, né? Por ensinamentos psicológicos, né? Trabalhou a mente daquela pessoa ou aquela coisa como eu poderia dizer? Aquela teologia de autoajuda, seria isso aí a palavra, uma autoajuda. Vamos para o próximo aqui. A necessidade do batismo, certo? É necessário, porque o batismo ele é necessário, ele se torna necessário. É necessário porque Cristo ordenou, foi aquilo que eu falei. O batismo nas águas, quem achar aí, irmã Viviane, Mateus 28 e 19, por favor. Aí, o batismo nas águas não é uma opção para o crente. Vocês entenderam? Ele não é uma opção para o crente. É um mandamento. Mas espera um pouquinho, eu explico já. Vamos lá? Achou, irmã Viane? Amém. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento. Ele diz, ide por todas as nações, e chegou até nós. O batismo, ele é uma ordenância da igreja, certo? É um mandamento do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente precisa se batizar. Há situações, certo? Quando uma pessoa realmente ela nasce de novo, ela tem um desejo de se batizar. Por quê? Porque ela quer falar para todo mundo. Sabe aquela coisa quando você trabalha, você entra numa empresa bem famosa, que você tentou muito, não estou dizendo que a igreja é uma empresa, estou falando, dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus. Exemplo. Se vamos dizer que você entrou na igreja, numa empresa, e todo mundo queria entrar, mas você foi escolhido e você se identificou com a empresa. Então você quer falar para todo mundo que você trabalha, você veste a roupa, né? Veste o fardamento, o uniforme da empresa, né? Você anseia que seja fichado na empresa, você está em experiência, né? Você vê a hora e diz, não é nem tanto problema, eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, certo? Então, mesmo assim, a pessoa que nasce de novo, ela tem esse interesse de se batizar, né? Não pode ser forçado, né? Também não pode ser forçado, porém, é um sinal também que a pessoa talvez não se identificou ainda com Cristo, de fato e de verdade. Irmãos, mas também tem aquelas pessoas que passam muito tempo sem batizar, porque vamos dizer, tem situações que Deus entende. Por exemplo, um homem ou uma mulher que aceita Cristo, porém, eles não eram casados e o seu cônjuge não quer casar, seu cônjuge ímpio. Aí Deus vai entender, né? Se tiver alguma causa, alguma pendência de força maior, tá entendendo? Agora, se você pode se batizar e passa muito tempo sem se batizar, querer batizar, aí pergunta para a pessoa assim, estou falando sem o impedimento, fala para a pessoa assim, diz, você quer se batizar agora? Gente, outra coisa, essa pergunta que eu vou fazer agora, não leve para o seu psicológico. Quando somos novos convertidos, precisamos ser os mais sinceros possível com a liderança, com o pastor, certo? O porquê não quer. Mas vamos dizer que uma pessoa assim, está muito tempo dizendo, eu não quero me batizar. Por quê? Porque eu não estou preparado para se batizar. Eu digo, você está preparado para ir para o céu? Estou. Então, eu estou preparado para ir para o céu. Eu estou preparado para ir para o céu, mas não estou preparado para batizar. Por que você não está preparado para batizar? O que foi que você faz? O que é que está lhe impedindo?
Repito, se for algo de força maior, que seja pela justiça, tá entendendo? Alguma coisa desse tipo, ok, beleza, certo? Mas, se não for, precisa ver, sentar para conversar, dizer o que é que você dá. Ah, irmão, é assim, eu não vou me batizar porque eu estou fumando. Ah, eu não vou me batizar porque eu estou bebendo. Ah, irmão, eu estou fornicando. Né? Eu quero namorar com quem não deve, com quem não é crente, quero me relacionar, em nome do amor. Não vai dar certo não para me batizar. Certo? Porque não dá. Então, precisa consertar isso aí. Então, você acha que dessa forma você vai para o céu? Ah, vou pensar positivo. Não é assim, precisa nascer de novo. Ok? Uma reflexão no meio da aula aqui para a gente. Todo crente fiel, é aquilo que eu falei, só para confirmar. Todo crente fiel, que de fato ama ao Senhor Jesus, sentirá prazer em cumprir este mandamento. A admissão no reino de Deus se dá, olha só, para você entrar no reino de Deus, é aquilo que eu falei que eu vou fechar essa conversa que eu estava falando aqui com a irmã e com o irmão Romário. Olha só, a admissão para você entrar no reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Cristo. Você reconhece Cristo associado ao arrependimento. É assim? Isso mesmo. Eu pulei uma palavrinha aí, vamos ver se vocês se ligam. Todavia, é o ato do batismo que possibilita o acesso à igreja visível. Olha só, vou ler de novo. Todo crente fiel, não. A admissão no reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Cristo associado ao arrependimento. Certo? Tá certo? Eu não errei não, né? Tá certo, irmão. Tá não, irmã. Eu falei errado. Oxe, irmão, eu que o senhor tá falando errado aí. Eu tô perdendo não tô sabendo nem ler, eu pulei aqui um negócio, peraí. A admissão do reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Cristo, associado ao verdadeiro arrependimento. Aqui, ó. Entendeu? Foi proposital, mas para que a gente venha se inteirar mais do assunto. Né? Porque tem pessoas que ela vai para frente e aceitar Jesus, a equipe aí já está acostumada. Ela vai para frente, ela chora, certo? Ela faz aquela coisa toda, mas o verdadeiro arrependimento, ele muda de atitude, certo? Por exemplo, é porque eu queria achar um exemplo não tão drástico assim. Irmão, pode falar. Quando a gente aceita com arrependimento, já vem o primeiro amor, né? Isso. Certo. Aí a gente, assim, é uma coisa tão boa que é inexplicável. Pois é. Como diz aquele louvor, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Um primeiro amor. Primeiro amor, é. Só quem já sentiu isso quando aceitou Jesus, e até hoje, às vezes, tem pessoas que ainda sentem, é uma coisa muito inexplicável. Eu acho que verdadeiramente, quando a pessoa aceita Jesus, sempre tem esse primeiro amor. Uhum. É por isso, irmãos, que eu pego tanto no pé e sou muito, não é aquele agente pesquisar, mas fico curioso em ver como as pessoas reagem, porque eu mesmo, na minha conversão, eu entrei em um culto e eu chorei o culto quase todo, chorei. Outra, não sabia por que estava chorando. E ao mesmo tempo, era como se Jesus estivesse falando, dizendo, tá vendo aí que você não é essas coisas todas? Tá vendo aí que você não pode? Tá vendo que você não é? Aí eu me arrependi, é como se eu entrasse dentro de um buraco assim, me escondesse. A partir dali, né, eu comecei a ter mais temor a Deus. O verdadeiro arrependimento, né, ele gera um temor, não é medo, é temor, respeito a Deus e procurar servi-lo por amor. Né? Então, a entrada no reino de Deus, né, se dá através do sacrifício de Cristo associado ao verdadeiro arrependimento.
Todavia, é o ato do batismo que possibilita o acesso à igreja visível. Porque quando eu me batizo, eu estou assumindo um compromisso com a igreja local também. Dizer, não, estou falando para a sociedade, falando para a minha família que eu pertenço a Cristo e vou servir a Deus nesta igreja. E serei membro desta igreja. Vamos para a próxima. É necessário, esse próximo aí, irmãos, irmã Viviane, veja aí, por favor, esse Mateus. É necessário porque Cristo deixou o exemplo, né? Acho que tem aqui. Mas leia aí, irmão. Eu quero que leia do 13 ao 17. Amém. Do 13 ao 17. Vamos lá. O batismo de Jesus, o título. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vocês vejam aí. Aí houve vários fatores. Estejam atentos à minha fala agora. Primeiro, João Batista, que era o primo de João, que era o primo de Jesus, né? Já tinha anunciado que Jesus vinha. Quando Jesus chegou aí no Rio Jordão, ele viu de longe, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele chegou perto de João para ser batizado, ele disse, tu vens, eu não sou digno de desatar nem a sandália dos teus pés. Em outros textos ele diz isso também. Mas tu vens a mim para ser batizado, ele disse, mas que se faça agora para que se faça de justiça e também de exemplo. Então Jesus foi o primeiro exemplo, né? E pronto, primeiro exemplo que ele se batizou. Então os seguidores de Cristo precisam também ser batizados. Batizou com 30 anos de idade. Outra coisa, ele foi batizado como? Foi colocando água na cabeça dele? Não, porque desde aquele tempo se batizava com o mergulho, porque batismo quer dizer mergulho, submersão. Outra coisa importante aí, houve a união da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Espírito Santo que está em forma corpórea. Isso aí é um símbolo, viu? O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele tem vários símbolos. É o vento, ele vem pelo fogo, ele vem pelo ar, ele vem também na forma de pomba, certo? Então o Pai no céu, o Filho na terra e o Espírito Santo fazendo a intermediação. E o Pai falando, este é o meu Filho amado. Já pensou? Isso aconteceu, gente. Você batizar, né? E você ouvir a voz de Deus, as pessoas que estavam lá ouviram, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em mim comprazo quer dizer que eu amo muito. Antes que eu peça, ele já sabe o que precisa ser feito e me obedece por amor, né? Então, houve essa conexão aí. Então, é necessário porque o próprio Cristo deu o exemplo. Imagine se Jesus não tivesse se batizado, né? Dizer, a igreja quer que eu me batize, mas o Deus daquela igreja não se batizou. Seria uma hipocrisia. Então, vamos para o próximo, certo? Aqui, o terceiro, é necessário porque os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo, certo? Após terem sido cheios do Espírito Santo, em Atos 2:41, diz assim, e ouvirem o inflamado sermão, aquilo que a gente falou, só vou repetir aqui. Após terem sido cheios do Espírito e ouvirem o inflamado sermão do apóstolo Pedro, aquilo que eu falei no começo, os primeiros crentes de Jerusalém não hesitaram diante da oportunidade de serem batizados.
de sorte que foram batizados os que de bom grado, né, que já falamos, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, gente, vocês sabem o que é batizar 3.000 almas numa pregação só? Certo? Só o poder de Deus. Então, foi assim que a igreja começou, com o batismo, com quase 3.000 almas. Depois teve 2.000, né? Depois vai 5.000. Aí é quando o poder de Deus, ele estava, o Espírito Santo, começando a igreja. Outra coisa, sim, outra coisa. Olha o detalhe. Eu falei aqui de banalização de batismo. Nesse caso aqui, nesse tempo aqui, não era muito fácil se batizar, não. Como aqui no Brasil, né? Você vai para o batismo, é aquela festa também, né? Você chega, tira selfie, tira foto, né? E para muitos é uma badalação. Para muitos, não é todos, né? Para alguns. Aquela badalação. É massa demais se batizar. Oxe, banalizou, né? Em algumas pessoas. Mas nesse tempo, quem se declarasse cristão era perseguido, era morto, era preso, apanhava, certo? Mas olha só o que era o poder do Espírito Santo no coração das pessoas, o poder de convencimento no coração das pessoas. Você entendeu? Então, quando, gente, nós, os que nascem de novo, isso é um privilégio, que tem esse amor por Cristo, porque está ficando escasso esse verdadeiro amor. Está se tornando uma coisa fria, mais social. Né? Eu vou tentar, vou ver o que é que dá nessa igreja. Se não der nessa, eu vou para aquela. Se não der naquela, eu vou para essa. Mas isso aí, pessoas talvez que não tenham a sua fé solidificada na palavra de Deus, na pedra que é Cristo, né? Na rocha. Vamos lá, testando aqui o que já aprendemos. Vamos lá. Vamos ver quem acerta isso aqui. O batismo nas águas é uma opção, não é uma opção para o crente, mas é um... Quem lembra? Mandamento, ordenança. Glória a Deus, amém, parabéns, vamos lá. E agora essa aqui é mais difícil, viu? Eita, se vocês não pegar essa, gente, admissão no reino de Deus. Olha, eu nem pensei em falar que ele repetia aquele texto lá. A admissão no reino de Deus se dá através da fé. Quem lembra? Da fé verdadeira, irmão, eu acho. Não, mas tem que ter uma fé. Em que? No batismo. Quando vocês aceitam a Cristo, vocês batismo. aceitam o quê? Não. Vamos lá, pode chutando. Olhe bem, entenda. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando o quê? A salvação. Não, mas tem algo. A salvação, por quê? Certo que você... Não, você recebe a salvação. Não, você recebe através da fé em que eu aceitei o quê? Eu anotei tudo aqui, só que ficou tudo explicado. Irmão, será que a fé é em Cristo? Sim, mas qual foi o ato de Cristo? Eita, falei demais. A admissão no Reino de Deus se dá através da fé. O que foi que Jesus veio fazer por nós? Eu vou revelar, porque as horas já são avançadas. É o sacrifício de Cristo. Parabéns! Parabéns! Da fé se dá através da fé no sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos lá, viu? E aqui vai completar. A admissão no reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Cristo. Certo? Associado ao verdadeiro Arrependimento. Parabéns. Quem falou? Foi a Iris. Amém. Parabéns, irmã Iris. O senhor não soprou não foi? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aprendendo junto. Certo? Então, irmão, para entrar no céu,
Se só entra no céu através da fé no sacrifício de Cristo. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando o sacrifício que ele fez. Por isso, quando a pessoa rejeita a Jesus e não quer aceitar esse sacrifício, ele está fazendo uma desfeita com o Pai. Vocês estão entendendo? Isso é sério. Isso é pecado mortal. Literalmente. Porque não aceita Jesus. Certo? Através de um verdadeiro arrependimento. Aí, quando você reconhece que Jesus morreu por você, associado a esse verdadeiro arrependimento, o Espírito Santo entra na sua vida e já você não é dono de si mesmo. Ok? Então, vamos lá. Mas vamos lá aqui, deixa eu ver isso aqui. O método bíblico do batismo. Então, como é que se deve ser batizado? Então, eu já falei algo a respeito, mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Água respingada sobre a cabeça, óleo na fronte são outra forma, e tantas outras invencionices que vemos por aí, não passam da criação do homem, não respaldada e nem ensinada pela palavra de Deus. Certo? Por exemplo, a criança, ela está sendo batizada aqui. A Bíblia primeiro diz, quem crê e for batizado. Isso aqui eu acho que já é de praxe, você já conhece. Uma criança não consegue crer. E não é por isso que ela não tem a salvação, ela tem salvação. Como é que faz nas crianças evangélicas? Eu acho que você já tem também esse conhecimento, mas eu vou reforçar aqui, o entendimento. As crianças evangélicas, elas são apresentadas, como Jesus foi apresentado no templo, e o pai e a mãe têm a responsabilidade de guiar a criança e ensinar nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, né, não se desviará dele, né, quando for adulto. Está lá em Provérbios. Né? Mas, e quando essa criança ela tem uma consciência de pecado, ela precisa também aceitar Jesus. 11, 12, 13 anos, né, ela precisa também reconhecer, e o pai e a mãe precisam orientar essas pessoas. Certo? Mas se a criança ela morrer na sua inocência, nós cremos que ela está salva. Ok? Esse batismo aí, ele não valeu e não vale por vários fatores. Primeiro, porque não foi por imersão. Segundo, porque a criança não tem pecado, certo? Ela não consegue crer também, né? Quem crê e for batizado será salvo. Vamos lá. Métodos bíblicos para o batismo. A única forma correta de se batizar é por imersão. Existe basicamente 4 evidências, provas, que a forma bíblica do batismo é imersão total. Vamos a elas? Olha, você está vendo até a foto das nossas turmas que se batizaram, né, outros anos aí, pastor Francisco batizando. Né? Evidência dos textos. Então, vamos lá, eu preciso da ajuda da equipe aí. A irmã Viviane, Mateus 3,16, e a irmã Isabel, Atos 8 e 38. Amém. Mateus 3,16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém. Então foi aquele mesmo versículo que a gente falou lá, saiu da água. Então o próprio Jesus saiu da água. Próximo. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Amém. Aí, nisso aí, fala de eunuco, Atos 8, do eunuco. Que era o eunuco? Era um servidor do rei, alguma coisa assim, da elite, né? E estava andando numa carruagem, e Jesus pegou Filipe, que era um dos seus apóstolos, né? Aí disse, colocou ele lá em acompanha, e pediu o Espírito Santo, diz, acompanha aquela caravana, né? E vê aquele eunuco que ele está lendo ali. Ele estava lendo uma passagem de Isaías que falava justamente sobre Jesus, tudo. E quando o Filipe ele foi pregando, aquele eunuco sentiu uma alegria tão grande naquele momento que diz que me impede de ser batizado. Então eles desceram a um barril assim, onde tinha águas, e os dois, se você ler o texto, os dois desceram também a água e batizou o eunuco. Nessa questão aí, olha só,
Tem pessoas que dizem assim, não precisa nem passar muito tempo, certo? Já pode aceitar batizar no tempo da igreja, que você já chega na igreja, no culto mesmo, você já quer se batizar, tem de tudo, irmão, tem de tudo. Aí diz, não está vendo o eunuco que ele fez? Irmãos, quer comparar o Felipe, que Deus falou no ouvido dele, encosta ali, a alegria, a intimidade que esses homens tinham com Deus, e sem contar com a perseguição que havia na época. Então, você junta tudo isso, por isso que ele foi batizado de imediato. Ok? Ainda sobre a evidência. Segundo a evidência do significado do batismo, isso aqui a gente já viu, certo? Olha aqui, a palavra vem do grego baptismo, que significa imergir completamente. Precisa ser imergido completamente, certo? Então já vimos sobre isso. Evidência da história. Pronto, uma evidência da história. Os livros de história eclesiástica, quer dizer, esse livro de história que falam sobre Deus, sobre a igreja, certo? Sobre Jesus, sobre o evangelho, os livros históricos de história eclesiástica, ensinam que até o ano de 150 anos depois de Cristo, certo? Depois de Cristo, 150 anos, imagine 150 anos, aproximadamente, só era praticada a imersão como forma de batismo, né? Isso aqui está falando, essa imagem aí, é a figura do batismo, de aquilo que a gente falou lá de Atos. Atos, se quiser entender, do batismo de Cornélio e sua família, que foram os primeiros gentios, certo? Nós somos do gentílico, certo? Porque os judeus achavam que a salvação só era para eles. Então, Deus, esse Cornélio, Atos capítulo 10, quem quiser estudar depois, esse Cornélio era um homem temente a Deus, homem bom, caridoso, né, que fazia suas orações. E uma dessas orações que ele estava fazendo, Jesus, mandou um anjo, e o anjo falou para Cornélio mandar um dos seus criados ir atrás de Pedro, para vir pregar o evangelho. Diz, olha, as tuas orações chegaram, Deus ouviu as tuas orações, o anjo falou para Cornélio, e as tuas orações chegaram até Deus, mas manda chamar um homem chamado Pedro, em rua tal, que ele fará e dirá tudo que tu deves fazer, certo? Enquanto isso, Pedro estava do outro lado, orando. E quando ele estava orando, apareceu os animais, assim, um lençol, né, apareceu, e Jesus disse, eram animais que os judeus não comiam. E Jesus disse, Pedro, mata e come. Então, Pedro disse, não, Senhor, vou comer coisa imunda. Ele disse, não diga aquilo que é imundo, aquilo que eu já santifiquei, certo? Vai chegar aí na tua casa agora, um criado, você vai na casa de Cornélio, resumindo a história, né? E vai lá e ensina sobre o evangelho para eles, certo? Tanto que, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou nos pés de Pedro, e Pedro disse, levanta-te, Cornélio, que eu também sou homem, certo? Por quê? Aí ele começou a pregar, e quando ele começou a pregar, que ele falou sobre arrependimento, se você for ver no contexto, do contexto do capítulo 10, eles se encheram do Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo já tomou eles ali. E quando tomou eles ali, ele disse, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque eles estavam fazendo acepção de pessoas. Tanto que, quando Pedro batizou a família de Cornélio, homens e mulheres, não fala de crianças, certo? Quando batizou Cornélio e a família, que ele voltou para Jerusalém, a comissão de apóstolo, o apostolado, por que foi que você foi batizar e foi falar para um gentio, certo? Ele disse, aí ele contou toda essa história, foi quando se convenceram que Jesus estava abrindo as portas também para nós, irmãos, entendeu onde começou a igreja? Começou com o batismo de Cornélio. Eita, foi uma pregação. Agora pronto. Vocês estão acordados ainda? Ou dormiram?
Não estamos escutando. Oh, meu Deus, não deixa eu sozinho não aqui, viu? Mas depois vocês vão lá e estudam melhor a aula sobre Cornélio, que é Atos capítulo 10, ok? Então vamos lá. Evidência do batismo, ainda a quarta evidência do simbolismo do batismo. O batismo em si, como ele simboliza? Ele fala pela palavra, ele fala pelo... A gente vem provando pelo tempo, pela época, por todos os sentidos, nós está provando aqui como o que é batismo, nós está destrinchando, virando assim de cabeça para baixo para vocês nunca mais esquecer, certo? Certo. Porque o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição, como já assinalamos antes. A sua forma de administração não pode ser outra, a não ser imersão total. Vocês entenderam? Quando uma pessoa morre, né, ela precisa ser sepultada. Só se for coisa do tráfico mesmo. Mas você já viu um sepultamento normal, deixar o defunto com a cabeça para fora, os pés assim? Já viu? Não. Nunca vi, não. Então, até no simbolismo do batismo, de sepultamento, você está sepultando o velho homem. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo, certo? Então, quando você nasce de novo ali, o seu velho eu está mudando, o velho eu do pecado. Então, você vai carregando essa memória. Ah, o meu velho eu fumava, não fumo mais, eu falava palavrão, não falo mais, eu mentia, não mentia. Aquilo ali era o velho homem. Mas agora eu sou uma nova criatura. Rapaz, morreu. Agora eu vou sepultar. Eu vou sepultar esse velho homem nas águas do batismo. Pronto. Vou sepultar. E quando eu sepultar, que eu levantar das águas, vai simbolizar a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo voltar, ele vai me ressuscitar. Na aula de Apocalipse não, né? Está incluso. Mas na aula da volta de Cristo, vocês vão aprender sobre a ressurreição dos mortos. Há pessoas no mundo, né, que acham que todo mundo vai ressuscitar. Não. A Bíblia fala que primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo. Certo? Traduzindo, você dispensa aí aqueles que morrem sem batizar, que também serão, mas na grande maioria. Jesus vai voltar e vai ressuscitar. Ressuscitarão primeiro os mortos em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se batizaram, certo? Então esse batismo também simboliza que você ressuscitará com Cristo, amém? Se for fiel até o fim, não se engane, viu? Não quero enganar ninguém aqui. Vamos ser fiel até o fim. Então, o batismo ele simboliza o sepultamento e a ressurreição em Cristo Jesus. Você morreu para o mundo e ressurgiu para Deus. Você agora faz parte de Cristo. Você é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Você é cidadão do céu. Você é embaixador de Cristo. Você está na terra, mas você é representante do céu. Por isso precisa testemunhar de Cristo. Né? Então, todos esses atributos espirituais de comportamento é dado através do Espírito Santo em nossa vida. A sua forma de administração não pode ser outra a não ser a emissão total. Vamos lá ao próximo. Eu acho que agora eu terminei. Só para eu ver, licença. Amém. Terminei. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, resumindo tudo para vocês, certo? O processo da salvação que indica aptidão para o batismo. É evidente que essa regeneração, essa mudança de vida, né, tá aqui, para uma nova vida de fé, não se dá, eu acho que vocês já estão escaldados, mas é bom para guardar mais. Não se dá no momento em que a pessoa se batiza, mas sim no momento que a pessoa se submete a Cristo pela fé, certo? Por exemplo, se você tinha uma prática, fulano, tu não vai não mais fazer isso? Vou não, por quê? Porque tu está na igreja? Não, porque agora eu sigo a Cristo. E como é que você segue a Cristo? Pela Bíblia, e a Bíblia diz que eu não posso mais fazer isso. E eu não tenho mais vontade de fazer isso, porque uma pessoa que nasceu de novo, irmão, ela perde vontade de fazer aquilo que fazia de errado.
Pode até voltar a se desviar lá na frente, mas no momento que você nasce de novo, no primeiro amor, você começa a ter nojo por aquilo que você fazia de errado. Não só deixa, mas você sente a indiferença. Certo? Então, no momento que a pessoa se batiza, é evidência de que a regeneração para uma nova vida de fé não se dá no momento que a pessoa se batiza. Não é que você vai nascer quando você se batiza. Você já nasceu. Só falta concluir, né, e oficializar no batismo. Mas sim, no momento em que a pessoa se submete a Cristo pela fé. O batismo simboliza simplesmente uma realidade já alcançada pelo pecador. Você não vai alcançar o céu, você já alcançou. Por isso que o batismo não é para salvação. Batismo é para quem é salvo. Irmãos, aí vem aqui, só para concluir esses três. Pronto, é deixar o mundo e seguir a cruz. Né? Você olhou para a cruz, lembra? Você renunciou ao mundo, aquelas perguntas que eu fiz, e você acreditou no sacrifício de Cristo, que é a cruz, está lá, a cruz, deixou o planeta Terra, o mundo sistema, e agora eu vou olhar para Jesus, certo? Chega nas águas do batismo, já Deus aqui, Jesus já lhe batiza, você é batizado nas águas, oficializando, né? E o próprio Cristo vai guiar também a sua vida. E depois do batismo, aqui fala de rebanho, Jesus está guiando a igreja, né? Você agora faz parte do rebanho de Cristo, você está na igreja espiritual, mas precisa da igreja física, certo? É o que eu digo. Vamos dizer, olha só, tá esse monte de ovelha aqui, mas tem lobo, mas só o bom pastor que vai separar, os anjos irão separar o lobo das ovelhas, mas procure ser ovelha, independente do que seja. Irmãos, eu não vou me batizar porque fulano é assim. Irmão, eu não vou me batizar porque ciclano é assim. Irmão, eu sempre fiz isso, eu vou deixar a igreja porque aquele pastor é assim, porque aquele é assim, você vê lá na televisão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu pergunto para você, ou para a pessoa que está querendo deixar por causa de tais coisas. Eu digo, e você pensa que vai salvar a sua? Certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. O julgamento de Deus começará de dentro da casa do Senhor. Os que serão daqueles que estão fora? Vai ter um jeitinho? Não vai. Então, irmãos, o que é conquistar a força? Não é tomando água de coco, não. Sempre friso isso. Não é curtindo, mas sim olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Então, irmãos, está aí a aula dada e aberto para perguntas. Irmão Ronaldo, eu não sei se a pergunta que eu tenho tem a ver com a aula, mas eu queria perguntar assim mesmo. Quando eu sei que eu posso ceiar, participar da ceia? Entendeu? Porque quando... Você fala para os batizados, né? Só que é uma forma espiritual que eu estou perguntando. Porque quando eu me batizei pela primeira vez, como o senhor já sabe, em outra igreja, quando eu fui cear pela primeira vez, qualquer besteira eu me sentia culpado por participar da Santa Ceia. Entendeu? Qualquer frase que eu falava, qualquer atitude que eu tomava, entendeu? Uhum. Mesmo eu pedindo perdão a Deus por alguma atitude que eu achava na época ruim, mesmo assim eu ficava com aquela dúvida, será que eu devo tomar? Será que eu estou fazendo certo tomando a ceia? Ou se eu estou, como o senhor fala, tomando para a minha própria condenação? Quando eu sei que eu devo tomar? Pronto. É por isso que é importante, quando a gente tomar a Santa Ceia, principalmente numa situação dessa que você falou, se consagrar. Por quê? Porque na consagração você fica mais sensível a Deus, ok? E ao ficar sensível a Deus, vai gerar um arrependimento, e nesse arrependimento, Deus vai lhe perdoar e você vai e não procurar fazer mais, né? Foi uma coisa que me fugiu agora, porque eu estou com a mente aqui no versículo, depois eu vou achar para você, que o Espírito, que os apóstolos estavam uma confusão muito grande a respeito, não sei se foi na igreja de Coríntios, e 4 ou foi 5 coisas que o Paulo falou para os apóstolos, foi Pedro, olha, faz bem se vocês se desviar dessa coisa. Parece que era falar enganosamente,
a fornicação, a idolatria, certo? O mentir. Então, depois eu mesmo vou procurar esse texto e vou envio para você, certo? Mas na questão do arrependimento, na questão desse arrependimento, você falou aí que muitas vezes pede perdão a Deus e não sente que foi perdoado, não é isso? Isso mesmo. Pronto. Davi passou por isso. Davi, quando pecou com Batseba, né, que ele perdeu, ele orou, pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoou, mas passou um tempo para ele sentir que estava sendo perdoado. Aí entra a fé, que você confessou, certo? Você confessou. E não continuou na prática, né? Aquela que seja. Tem falhas, irmãos, tem falhas e tem pecados. Tem coisas que a gente falha. E pecado a gente peca todos os dias, até no pensamento. Por isso, nas nossas orações, é importante a gente pedir, lembrar. Às vezes a gente esquece mesmo, mas lembrar de pedir perdão a Deus. Tanto que o Pai Nosso inclui o arrependimento, o pedido de perdão. Né? Então, irmão, nesse caso aí, para a gente concluir, quando não é, porque às vezes porque às vezes é coisas fáceis de resolver e a gente cria uma tempestade no copo d'água. Né? E outra, Satanás ele vai fazer de tudo para você não cear. Você tem que saber medir. E errado é errado. Mas ele vai fazer de tudo. Por quê? Porque ele sabe que quando eu não participo da ceia, espiritualmente falando, eu fico vulnerável. Certo? Eu vou me sentindo fraco. Às vezes está imperceptível. Eu vou dizer aqui, também uma aula de ceia, mas vou dar um deixa aqui, um brinde. Mas, às vezes a gente deixa uma certa ceia. Você nem percebe. Aí você já começa a assistir algo que não dá. Por quê? Porque a Bíblia fala, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse está em mim e eu nele. Quando eu participo pela fé do corpo e do sangue de Jesus, né, isso não restringe, gente, a vocês, certo? Os que não são batizados. Não se sintam culpados porque Deus não vai estar em vocês. Ele está em você, mas quando vocês se batizarem vai ser de forma maior. Mas pelo fato de não estar de forma maior, não é dizer que vocês não pertencem a ele, viu? Já estou falando isso aqui porque estou trabalhando agora com dois públicos, né, espirituais. Né? Então, eu respondi, ajudei aí, irmão Romário, eu fiz uma confusão. Qualquer coisa pode dizer. Não, me ajudou bastante, viu, irmão? Obrigado. Viu? Na hora, pronto. Então, qualquer falha, perdão. Quando é que eu não tomo a Santa Ceia e tenho que pedir perdão à igreja? Aí o negócio, aí é como se diz, fedeu, né? O negócio aí ficou difícil. Quando eu devo procurar o pastor? É quando é algo que escandaliza a igreja. Certo? Vamos dizer, prostituição, adultério, fumar, alguém passou disso, tu não é crente porque está fazendo isso, tu não é crente porque está fazendo isso, tu não é batizado, tu não vai tomar Santa Ceia, pronto, então, por isso que quando eu me batizo, eu tenho uma responsabilidade com a igreja local também, porque eu vou representar aquela igreja. Depois, sim, foi bom até se falar nisso, eu lembrei aqui, depois eu vou dar uma aula para vocês sobre os credos da nossa igreja, da Assembleia de Deus. É legal, né? Passar para vocês isso aí. O credo da igreja, Assembleia de Deus. Credo, irmão, que credo é esse? Não é credo particulares. É aquilo que a gente crê, que a igreja crê, que está atrelado à Bíblia, certo? Gente, olha só. Se o batismo fosse hoje, o que você diria? E você, sobre tudo que você aprendeu hoje aqui, certo? Só para você se refletir. Se Jesus voltasse hoje, o que você diria? Porque não é o que eu falo, mas é o que eu sinto. O que eu mudei, o que está acontecendo na minha vida, o que eu era e o que eu sou. Certo? Outra coisa, para se batizar,
Tanto que para o batismo, eu não falei isso. Dias antes do batismo, talvez possa ser que alguém aqui não entenda ainda, não conheça, mas vocês são submetidos a uma profissão de fé. Tem alguém aqui que não sabe o que é profissão de fé? Eu não sei, não, irmão Ronaldo. Explica aí, por favor. A profissão de fé, a igreja, você vai ser apresentado à igreja dia antes do batismo, e a igreja que vai aprovar o seu batismo. O pastor vai perguntar à igreja como está o testemunho desse irmão, dessa irmã, é crente mesmo, certo? Se você for uma pessoa que está dando testemunho, a igreja vai lhe aprovar. Se não, hoje não se faz mais isso. Antigamente era no meio do culto. Quando tinha uma pessoa errada, os irmãos levantavam. No dia que eu fui apresentado, no meu, eu estava assim de costa para o púlpito e levantou um velhinho e disse, eu tenho um, eu digo, misericórdia. Sou eu. Aí disse, não, tem um aí que, tem uma irmã aí que está vivendo com outra. Ah, meu irmão, quando falou isso, aí o demônio pegou. Agora você imagine se essa irmã tivesse sido batizada. Hein? A irmã rodou a baiana, pegou a Bíblia, jogou do lado de fora da igreja e o negócio foi sério. Porque não tinha discipulado, né? Um discipulado assim. Por isso que precisa ser apresentado. Né? Já pensou o escândalo que seria? Igrejas sérias trabalham dessa forma. Amém? Amém. Diácono Ronaldo, só enfatizando a pergunta do irmão Romário, por experiência própria. Rapidinho. Pode falar. Teve uma vez que eu fui cear e eu tinha discutido com a minha irmã. Aí eu passei o dia todinho pensando, era na quinta-feira, passei o dia todinho pensando, pedindo força a Deus para pedir perdão, porque eu sabia que se eu fosse cear sem me reconciliar com a minha irmã, eu estaria me condenando, né, me autocondenando. Então, depois que eu pedi perdão a ela, foi que realmente o Espírito Santo tocou em mim e eu tive realmente certeza de que aquilo não ia me impedir. Mas acontece muitas coisas assim pra gente não cear, mas a gente tem que pedir força a Deus e pedir perdão e fazer o que for necessário para reverter aquela situação, porque realmente tem que não pode tomar Santa Ceia se tiver com alguma situação assim negativa. Principalmente intrigado de irmão. Obrigado com o irmão aí é que a cobra fuma, que diz o outro. É verdade. Por isso, que é a comunhão, você quebrou a comunhão. Né? Mas antes de tomar Santa Ceia, eu fiz as pazes todas e pedi perdão também a Deus, né? Por aquela graças a Deus. Vamos ler aqui o que a irmã Rosângela disse. Vamos ler. Atenção aí para o texto da irmã Rosângela. Esteja atento. Ela cita aqui. Eu acredito que o desejo do crente querer se batizar é uma prova clara de que ele já foi regenerado por Cristo. Eu mesma, quando me converti a Cristo, logo tive um desejo enorme de me batizar, mas as pessoas da minha família diziam que era muito difícil para me batizar, pois naquela época o tanque batismal da Assembleia de Deus de Arapiraca não tinha nenhuma acessibilidade para as pessoas com deficiências físicas como eu. Mas, como para Deus nada é impossível, ele fez com que a gente fosse morar em Maceió. Lá tinha uma congregação da Assembleia de Deus na mesma rua que morávamos. Aleluia, olha os milagres de Deus aí. Então, logo fiz amizade com os irmãos e com o pastor daquela congregação, o pastor Moisés, de saudosa memória. E lá senti de Deus de escrever uma carta para o pastor Moisés, contando-lhe do meu profundo desejo de me batizar nas águas. Eu até o intimidei dizendo que se o pastor não me batizasse, ele estaria deixando de obedecer à ordem de Cristo, o qual ordenou aos ministros do Evangelho batizar todos aqueles que nele creem, conforme Mateus 28:19. O pastor muito se emocionou com a minha carta e com o meu desejo de me batizar. Então, preparou tudo e me auxiliou a descer nas águas. E assim sou batizada para a glória de Deus desde 1995. Amém! Desculpa o texto longo, irmãos, mas tive o desejo de compartilhar com vocês o testemunho do meu batismo. Glória a Deus, irmã Rosângela. Você sempre um ensinamento maravilhoso para nos edificar mais, né, Diácono Ronaldo? Amém. Certo? Amém. Os testemunhos são bons, cada um tem experiência, né?
O meu mesmo, uma bênção da irmã Rosângela aí, para ver como Deus trabalha e a sede de ser batizado, irmãos. Tá já terminando nosso tempo, temos 2 minutos, mas eu vou terminar falando, mas eu vou tentar orar. Certo? Vou tentar orar. Mas é isso aí, certo? Parabéns, irmã Rosângela, né, pelo texto, né? Oi, irmão Ronaldo. Edificou a vida dos irmãos. Amém? Irmão Ronaldo. 1 minuto, pode falar. Oi, irmão Ronaldo. Meu avô chegou em casa hoje já, graças a Deus. Glória a Deus, aí, tá vendo? Pregue para ele, viu? Diga a ele, quem sabe a Jesus não faz a obra nele aí também, e a gente vai ganhar ele para Jesus e se batizar com você também. Em nome de Jesus. Deus pode todas as coisas, viu? Então, meus irmãos, quero agradecer, né, as irmãs aí, a irmã Rosângela, a irmã Isabel, a irmã Viviane, né, da equipe aí, será que eu estou esquecendo mais alguém? Mateus, da equipe, e todos os irmãos que trabalharam e me ajudaram hoje. Eu passei o dia todinho só trabalhando para ver se eu queria fazer outra coisa, mas eu acredito que os irmãos aprenderam aí mesmo, sem o slide que eu queria passar, mas eu acredito que com esses aí serviu, e que vocês coloquem em prática, viu? Coloquem em prática, qualquer dúvida estou aqui, consagre. Outra coisa, quem quiser entrar nas consagrações, precisam entrar para treinar, vocês precisam treinar. Fala com a irmã Viviane para consagrar um dia por semana, certo? Se não tiver problema de saúde. Vamos orar? Curve as vossas cabeças e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero, Deus, te agradecer e bendizer por tudo, por estas vidas, Deus, que eles possam ser uma fonte de informações para aqueles que não conhecem sobre esta aula, Senhor, que eles venham ter convicções a cada dia mais, que eles venham nascer a cada dia, viver sempre buscando estar na Tua presença. Conserva os vivos espiritualmente, Senhor, dando força, dando vigor e dando toda sorte de graça sobre eles. Pai, que haja desejo de orar, de ler a Bíblia, de fazer a Tua vontade, diante dessa pandemia, diante das dificuldades, diante das tempestades, que o Senhor esteja sempre guardando eles até que o Senhor volte.